Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro e no vídeo de hoje eu quero trazer uma entrevista com uma pessoa muito especial. Nós vamos falar hoje de como é ser irmã de uma pessoa com autismo. Se você se interessa por esse tema, já dá um joinha aqui embaixo e compartilha esse vídeo para outras pessoas que também se interessam por esse tema. Nós vamos trazer aqui, né, a nossa convidada especial, muito especial para mim, que é a irmã do meu primeiro aluno autista, né? Lá atrás, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu conheci o autismo através do irmão dela. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Meu nome é Thalita Guedes, né? Como a Márcia falou, eu sou irmã do Lucas. Estudo engenharia elétrica, faço estágio, tenho 23 anos. E meus pais são os que fundaram a Ação Autismo. E acho que é isso. Bem. Então, a Thalita, ela é irmã do Lucas. Thalita, conta pra gente. Eu acredito que tem muitos pais que eles têm dois filhos, né? Um tem autismo e outro não. E talvez seja uma dúvida de como se sente a irmã ou o irmão da pessoa que é com autismo. Porque nós sabemos que todas as atenções, quando a gente tem uma criança especial em casa, vão para essa pessoa especial, essa criança especial. E como que a irmã se sente quando ela é criança? Conta pra nós a sua experiência. Bom, antes de falar da minha experiência, queria deixar claro que, assim, é uma perspectiva pessoal minha. Não sei se todos os irmãos e irmãs de pessoas com autismo se sentem da mesma forma, mas, assim, como a diferença de idade minha e do meu irmão é bem pouca, assim, a gente não tem nem 2 anos de diferença, pra mim foi uma coisa muito natural. Eu não percebi que aquilo estava acontecendo. Eu não percebi que meu irmão estava tendo mais atenção que eu, não percebi que o autismo era uma questão. Pra mim, meu irmão era daquele jeito e tudo, vida que segue, tudo normal, sabe? Enquanto que pro pai, eu entendo, hoje que eu estou mais velha, eu entendo como que um pai consegue se sentir quando descobre que o filho tem autismo. Pode ser um sofrimento muito grande, né? Você tem o filho, você idealiza que ele vai ser de uma forma e acaba não sendo. Eu entendo essa dor, mas assim, pra mim, não tive nada disso, porque meu irmão sempre foi assim. Eu era muito novinha, então assim, nunca foi uma questão pra mim, o autismo, sabe? Não foi uma questão de aceitação. Pra você era normal aquilo, né? Eu não sei se foi por causa da diferença de idade ser muito pequena ou se realmente é uma coisa que acontece com todos os irmãos de pessoas com autismo, mas pra mim foi bem natural, sempre desde o começo, assim. Tá. E como que era, assim, o cuidado dia a dia quando você era criança, né? Você sentia, assim, a atenção vai mais pro Lucas do que pra mim? Como que você se sente? Porque, às vezes, né, o segundo filho ou o primeiro filho, quando nasce neurotípico e depois o filho mais novo tem autismo, a criança, quando a diferença de idade ainda é pouca, às vezes a mãe, não por maldade, ela dá mais atenção, porque a criança com autismo, ela demanda muito mais atenção. Né? Ela demanda muito mais cuidado. Às vezes é aquela criança que demora para sair da fralda, aquela criança que demora para falar, que demora para andar, tem uns que nem falam. E às vezes a atenção da casa fica para pessoa com autismo. Aconteceu isso com você? Você sentiu os ciúmes do teu irmão? Né? Você sentiu assim, nossa, ele tem mais atenção que eu, quando pequena? Eu acho que hoje eu consigo ver que sim, sabe? Agora que eu tô mais velha, eu percebo que eu tinha os ciúmes, que eu queria atenção. Mas enquanto tava acontecendo, eu não tinha uma percepção muito boa disso. Foi mais velha que eu fiz terapia também um tempo, que daí, conversando com a psicóloga, que eu percebi. Mas na época, não percebia. Mas uma coisa que aconteceu, e hoje eu consigo ver, é que meus pais sempre me deram muita atenção quando eu era uma boa irmã. Então, assim, nossa, olha que belezinha como você cuida dele. Nossa, olha como que ela é boazinha, não dá trabalho. A Thalita nunca tirou nota ruim na escola. E isso me fez, assim, querer, então, cada vez ser mais perfeita, né? Se é assim que eu vou ganhar a atenção dos meus pais, então é isso que eu vou fazer. E acabei me tornando, assim, um adulto também muito perfeccionista, que por um tempo não sabia lidar muito bem com frustrações. Então, hoje eu percebo isso, que essa falta de atenção, digamos assim, eu tentava chamar a atenção dessa forma. Pode ser que outras pessoas se rebelam, né? Tem um comportamento inadequado também para chamar atenção, mas o meu caso foi, já que é assim que meus pais vão me dar atenção, então eu vou querer ser cada vez mais perfeitinho. Assim. É um lado bom, porque daí eles reforçaram o seu comportamento positivo e você quis fazer mais. Tem crianças que a gente percebe, né? Alguns pais já me escreveram aqui no canal, ai, a minha filha começou a fazer xixi porque o irmãozinho dela, né, tá na fralda e ela quer a mesma atenção. Então acontece, às vezes, como você mesmo falou, de começar a fazer um comportamento inadequado, ou fazer birra, ou começar a se rebelar, porque ninguém olha pra mim nessa casa, né? E como é importante pra você que é pai, ter o olhar daquele outro filho que é neurotípico, né? Muitas crianças, né, entram em depressão
por elas não terem esse olhar do pai, esse olhar da mãe. E não é por culpa do pai e da mãe, não tem culpado nessa história. É porque realmente a criança com autismo, ela demanda mais atenção. Mas aquele irmão, às vezes, numa idade muito tenra, muito novinho, não vai entender. Ele não vai entender por que eu não posso ter a mesma atenção. E muitos na adolescência, né, eu recebo relatos disso, né, de mães que falam que o outro filho entrou nas drogas, ou o outro filho tira notas baixas na escola, por uma maneira de chamar atenção e existir naquela família, né? A importância de ter esses dois olhares. E agora eu queria que você me contasse como que foi crescer com o teu irmão, né? Eu sei que você tem muito cuidado com ele, que é um carinho, assim, gente, os dois é um carinho incrível, assim. E como que é teu irmão com autismo? Fala pra mim. Assim, meus pais contam muitas histórias de quando eu era mais nova, que assim, eu não lembro. Eu conto porque eles me contaram, que eu sempre fui uma irmã muito protetora. Então, assim, uma vez um cachorro foi avançar no meu irmão, eu entrei na frente. Ou então, eu não sou uma pessoa muito briguenta, gente. É difícil pra eu me impor em situações que eu tô me sentindo, assim, digamos, injustiçada. Mas quando eu era com o meu irmão, a história era completamente diferente. Eu lembro até numa situação que tinha uma menina que ela sempre fazia bullying comigo, assim, sabe? Sempre me zoava, mas eu sempre ficava na minha. Mas o dia que ela foi mexer com o meu irmão, nossa, aí eu consegui enfrentar ela. Eu enfrentei mesmo, eu briguei com ela. Foi a única briga, assim, que eu tive. Então, sempre fui muito cuidadosa com ele. E até hoje, só que hoje as preocupações são diferentes da minha infância. Enquanto que na minha infância eu tinha medo de alguma coisa mais física acontecer com ele, ou de ele, por exemplo, atravessar a rua e não olhar um carro, alguma coisa desse tipo. Hoje minhas preocupações são mais assim, e quando meus pais não tiverem mais idade para cuidar do meu irmão, ou enfim, depois que eles morrerem, como que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir continuar trabalhando? Quem que vai cuidar do meu irmão? E querendo ou não, ele não tá independente ao ponto de ficar sozinho por muito tempo. Como é que eu vou fazer? Então, minhas preocupações mudam, mas sempre existiu, essa preocupação com ele sempre existiu, sabe? Esse zelo, esse cuidado também, né? E assim, o que você aprendeu com o Lucas? Então, eu sempre penso nisso, assim, uma boa parte do meu caráter, eu tenho certeza que foi por causa dele. Acho que por várias situações na vida dele que ele sofreu preconceito, sofreu discriminação de outras pessoas, eu aprendi a ser uma pessoa que não tolera isso. E não só o autismo, eu acho que isso expandiu para outras coisas. Eu sou uma pessoa que não tolera o machismo, não tolera a homofobia, não tolera o racismo, porque não é justo você tratar uma pessoa diferente, porque ela é diferente, as pessoas são diferentes. E eu atribuo isso muito ao meu irmão. Foi ele que construiu esses princípios que eu tenho dentro de mim. Tenho certeza que por causa dele. E às vezes os questionamentos que eu faço na sociedade também. Um exemplo bobo, assim, na nossa sociedade que a gente vive hoje, como é que eu posso explicar? Não existe tanto um acolhimento para pessoas como meu irmão, assim, se não fosse nossa família, se não existe uma exclusão, né? Existe uma exclusão, sabe? Se não tem uma família para cuidar, quem é que cuida dessa pessoa? O governo faz alguma coisa? Então, assim, questionamentos que eu tenho hoje e que são princípios meus, eu tenho certeza que foi por causa dele, sabe? É até a causa, né? A luta pelo autismo, né? A gente sabe que não tem política pública que vai dar assistência para esses autistas adultos, né? Aliás, nem se fala dos autistas adultos, pouco se falam dos autistas adultos. A gente sempre fala muito da criança com autismo, da alfabetização, mas o adulto, aquele autista que inclusive tem uma pergunta de um autista que escreveu no meu canal e falou assim, o que acontece com os autistas quando eles crescem? Eles morrem? Porque ninguém fala deles. Ninguém fala, né? E na realidade é um assunto que é muito pouco tratado. Eu quero trazer mais esse tema no meu canal, porque assim, o Lucas hoje ele tem quantos anos? Ele tem 21. 21 anos, né? Então, o autismo dele é um autismo moderado, né? Aquele antigo autismo clássico. E ele tem independência em muitas coisas, mas como a Thalita disse, ele não consegue hoje viver sozinho, né? Então, ele vai precisar de cuidados por toda a vida. Também tem os autistas da terceira idade, que são autistas, né? Porque eles crescem, eles vivem, eles precisam de ter espaço. E é muito bacana quando você diz que o teu irmão te ensinou a lutar pelos excluídos, né? A não aceitar e não tolerar nenhum tipo de discriminação, seja racial, seja sexual, qualquer tipo de discriminação. Você aprendeu que não. Todo mundo tem lugar aqui no mundo. E, de fato, essa é a nossa luta, é a nossa causa. Mas, assim, eu queria que você falasse também, eu aprendi com o Lucas muita coisa, né? Se ele pudesse estar aqui no nosso meio, né? Eu aprendi com ele o seguinte, não tenha maldade, né? E ele nasceu sem isso, né? Eu falo que eles são impermeáveis, né? Que a maldade não toca neles, a inveja não toca neles, né? Eles são preocupados com aquilo que é imediato. Eu quero um exemplo, eu quero tomar uma Coca-Cola e por que eu não posso tomar aquela Coca-Cola? Aquilo que é imediato. Mas eles jamais vão mentir pra você.
Nossa, meu irmão tem bastante dificuldade pra mentir. Eles jamais vão passar você para trás. Não. Vão querer puxar o seu tapete. Né? Você nunca vai ver um autista assaltando alguém. Realmente. Né? Porque isso não está neles, né? É impermeável, né? Essa maldade, essa busca por um ego, essa busca pelo poder não está neles, né? Isso, para mim, é o maior aprendizado, né? Que o Lucas e as outras crianças que estão nessa autismo me trouxeram. Eu tenho certeza que, não sei se para você também isso, né? Ai, com certeza. E aí, até lembrando dessa semana que a gente estava lá no Dia Mundial do Autismo, que a gente foi no Corpo de Bombeiros e tinha várias crianças. Meu, que energia boa que a gente sai de lá, Nossa. né? Encontrando tantas crianças e com uma inocência. Dá pra ver que eles são pessoas muito inocentes, assim. Não tem vontade de fazer maldade com ninguém. Tanto é que, o exemplo do meu irmão, sempre que a gente tá na rua e tem alguém com algum machucado ou faltando alguma parte do corpo, nossa, meu irmão, ele fica, não, você tá bem, não sei o que, tipo, tem uma criança chorando, não chora. Então, assim, ele fala, vai sarar, vai né? sarar. Às vezes nem é o espaço dele, né? Ele às vezes invade o espaço da outra pessoa, mas por preocupação, por ser muito inocente, assim. E eu percebo isso muito nele e eu tento me espelhar nisso. Tento usar ele como exemplo, né? É porque eles trazem pureza para nós, né? Uma coisa que é tão, assim, que falta tanto hoje em dia, né? A ausência da malícia, né? A pureza, né? E esse mundo é fascinante. E eu tenho certeza que ser irmã de uma... O Marcos Mion que sempre fala isso, né? Ser pai de uma pessoa com autismo é uma dádiva. Eu sou o guardião de um anjo, né? Ele fala isso. E ser irmã também não é diferente, né? Assim, tem diferenças, lógico, né? De ser um pai ou de ser um irmão, mas no sentido de ser guardião. Não, sim, com certeza. Isso sim, sempre vou me sentir responsável por ele, vou me sentir na obrigação de ajudar essa causa sempre que eu puder. Mas assim, tem partes muito boas, eu acho que a maior parte do tempo é muito bom, mas também tem partes que são difíceis. E aí é bom a gente aprender a lidar, né, com a situação, na verdade. E essas partes difíceis que você pode contar pra gente? Eu acho que é uma questão de também saber os seus limites. É difícil, ainda mais quando você é mais novo, você sempre vai querer ajudar ao máximo sua família, mas nem sempre você vai ter a maturidade para aquilo, a responsabilidade para aquilo. Mas eu acho que é uma questão de... Como é que eu posso explicar? Realmente dosar cada situação. Isso aqui, realmente, se eu abrir mão disso, vai ser muito impactante pra mim, ou eu consigo fazer isso pra facilitar a vida do meu irmão? Porque, por exemplo, teve muitas vezes que eu abri mão de sair com os meus amigos no final de semana, porque meus pais estavam trabalhando e eu ia cuidar do meu irmão. Sendo que meus pais sempre deixaram claro que se eu quisesse sair, por exemplo, eles iriam arrumar outra pessoa pra cuidar dele. Mas era de forma inconsciente que eu abria mão dessas coisas. E hoje eu penso, não, será que esse lugar que eu quero sair, eu realmente quero muito ir, ou posso deixar pra próxima vez? Ou tipo, não quero deixar de sair, eu quero ir, então vou pedir pros meus pais arrumarem outra pessoa pro meu irmão. É esse equilíbrio que eu acho que é importante a gente ter. Saber até onde você consegue se doar e a partir de que ponto você tem que pensar em você mesmo também. Isso é importante. Isso é bem importante mesmo, né? Até que em alguns momentos você abriu mão, né? E outros momentos não. Né? Essa dosagem é extremamente importante. E assim, o que você gostaria de dizer ou de deixar como mensagem, né? A gente está encerrando essa entrevista. Para os irmãos, né, de pessoas com autismo. Né? Tem muitos irmãos aí que podem estar nos assistindo, tenho certeza que vão assistir esse vídeo. O que você gostaria de deixar de mensagem? Você que tem um irmão hoje que viveu 21 anos do lado dele, né? Tem pessoas que têm irmãos pequenininhos, mas você tem um irmão já adulto. O que você pode dizer? Um pouco disso que eu acabei de falar, de saber os seus limites e ter esse autoconhecimento, mas também tenham paciência, assim, teve vários momentos que eu explodi com meu irmão e eu perdi a razão, e perdi não só a razão, como perdi o controle da situação, porque se eu fico nervosa, ele fica nervoso também, e aí ninguém consegue controlar nada. Então, assim, tenham paciência com seus irmãos, com seus pais, mas também tenham paciência com você mesmo. Se você errar, é normal, saibam se perdoar e saibam seguir em frente, assim. E aí, não sei se cabe aqui, eu queria indicar uma série da Netflix. Posso? Pode, não sei se é problema de fazer propaganda. Não, pode assim. indicar. Tem uma série da Netflix chamada Atypical, que fala do protagonista da história, é um menino que tem autismo, mas também conta a história das pessoas ao redor dele, do pai, da mãe, da irmã, e eu particularmente me identifiquei muito com a irmã desse rapaz. Então, se você é irmão ou irmã de uma pessoa com autismo, assista que você vai se identificar e se emocionar bastante. Eu chorei bastante assistindo essa série. É bem bacana a série Atypical, né? Ela é bem famosa. Então, pessoal, essa entrevista de hoje, se você gostou,
né? Não esquece de dar um like. E eu queria agradecer de coração, Thalita, assim, a sua disponibilidade de vir aqui, de dar essa entrevista no nosso canal e dar o seu depoimento, né? Como você diz, é a partir do seu ponto de vista, mas que pode ajudar muitas outras pessoas, né? Muitas famílias, né? Eu faço aqui um alerta, né? Eu sei que eu conheço muitas mães que têm pessoas, que têm filhos com autismo e filhos neurotípicos em casa. E olhem também para esses filhos que são neurotípicos, né? Começa a perceber se seu filho talvez não esteja entrando num processo de depressão ou esteja revoltado e dê a atenção devida a ele. Mesmo que essa outra criança com autismo demande mais cuidados, mas esse outro também precisa, né? E eu sei o quanto é difícil para os pais se dividirem, dar essa atenção, mas é muito necessária. Mais uma vez, obrigada, Thalita. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo, um vídeo bem bacana. Eu vou trazer algumas ideias, o pessoal está me pedindo muito material, né? Como faz, Márcia, material para a escola, tal. Eu vou trazer umas dicas de materiais que eu utilizo com as minhas crianças, tá bom? Que você pode utilizar em casa e também na sala de aula. Um beijo grande no seu coração e gratidão.